Oi, pessoal! Agora nós vamos para a história. Vamos abrir lá na página 234, que eu vou falar um pouquinho do capítulo 3, tá certo? O ir e vir em diferentes épocas. Os meios de transporte são utilizados para deslocar pessoas e mercadorias de um lugar para outro. Ao longo dos anos, diversos tipos de meio de transporte foram criados e desenvolvidos para atender às mais variadas necessidades. Lógico que os meios de transporte de hoje, gente, com certeza é bem diferente, né? Vai evoluindo a cada década, a cada ano. Então, a gente sabe que hoje é muito difícil ver algum transporte da época quando tudo começou, certo? Aí vem aqui, na letra A, identifique os meios de transporte que aparecem nas imagens. Vocês já estão vendo aí? B. Os meios de transporte das imagens ainda são utilizados nos dias atuais? Em caso afirmativo, quais são eles? C. Qual é o meio de transporte que você mais utiliza? Conte. Então, aqui, isso aqui está bem explicadinho, dá para vocês entenderem tudo bem legal. Gente, aqui na página 236, vamos falar aqui mais sobre os meios de transporte, ok? Atualmente existem diversas maneiras de nos deslocarmos. Para fazer isso, podemos utilizar os meios de transporte. Além de pessoas, os meios de transporte também podem ser utilizados para transportar mercadorias. Veja a seguir alguns exemplos. Os meios de transporte terrestres são aqueles que se deslocam na terra, no asfalto ou sobre trilhos. Aqui está dando exemplos, por exemplo, do carro, que ele pode ser na terra, pode ser no asfalto, a moto e o trem, que ele vai sobre trilhos, né? Aí, mais embaixo tem os meios de transporte aquáticos, são aqueles que se deslocam na água, seja no mar ou em rios e lagos. Vocês estão vendo aí um barquinho, vocês estão vendo um navio, que esse navio bonito aí, de passeio, turismo, essas coisas. E o outro navio de cargas, que é aqui quando falam que os transportes servem para transportar cargas, né? Mercadorias de um país para o outro, de um lugar para o outro, ok? Aí na página 237, os meios de transporte aéreos. Permite deslocamento de pessoas e mercadorias pelo ar. Você já sabe o que é o aéreo, né? Que é o avião, o helicóptero. E essa navezinha pequena, né? Aqui, esse aviãozinho menor, tá bom? Na atividade, a número 1, escolha um dos 3 tipos de meio de transporte citados e procure em revistas e jornais imagens sobre ele. Depois, colhe as imagens que você escolheu no espaço abaixo. Aqui, gente, vocês vão procurar em um desses 3 transportes, ou terrestre, ou aquático, ou aéreo. E vocês vão procurar em revistas, jornais, livros que você já tenha em casa. Aí, aquele que você mais gosta, você vai colar, recortar e colar aqui no espaço, ok? Aí, vamos para a página 238. O uso do transporte coletivo. O transporte coletivo é aquele que pode transportar um grande número de pessoas ao mesmo tempo. A utilização desse tipo de transporte é melhor para a população das cidades, pois assim, a quantidade de veículos circulando diminui. Isso contribui para a redução dos congestionamentos e da emissão de poluentes no ar. Vocês estão vendo a figura de um ônibus. O ônibus ele é um transporte coletivo, a gente sabe, né, que nós podemos ir para onde a gente quiser, né? A gente pode pegar vários ônibus da maneira que a gente queira, que a gente queira resolver na cidade, não é verdade? Aí vem aqui falar sobre o metrô. É um tipo de transporte coletivo presente em algumas cidades brasileiras. Esses trens costumam ser subterrâneos e apresentam um alto custo de construção, mas trazem muitos benefícios aos moradores das grandes cidades. Essa imagem, vocês estão vendo a estação do metrô na cidade de São Paulo, certo? Aí tem assim, quais são os benefícios de utilizar os transportes coletivos?
Vocês vão indagar e vão colocar aí uma respostinha de vocês. Qual é o benefício que você acha que você deve. Em primeiro lugar, muitas das vezes é porque quem não tem um transporte próprio, a gente é obrigado a, sim, pegar um transporte coletivo, né? Para a gente poder resolver as nossas coisas, ir ao médico. Para onde quer que a gente vá, a gente necessita pegar esse transporte, ok? Aí na página 239, tem uma atividade. Vocês vão circular as imagens que representam o meio de transporte coletivo. Vocês já entenderam? E número 2. Leia a manchete a seguir e responda a questão. Maceió recebe 40 novos ônibus para o transporte coletivo público. Aí embaixo diz assim: a informação divulgada na manchete acima é boa para a população da cidade? Por quê? Você vai dizer a sua resposta. Se já existia ônibus, o transporte coletivo, e foi acrescentado mais alguns, esses 40 ônibus, melhor ainda para a cidade, não é isso? Aí você coloca a sua resposta, do jeito que você acha correta aí. 3. Você já utilizou algum transporte coletivo em seu município? Conte a sua experiência. Aí mesmo aí embaixo no livro você pode contar o que se você já usou, como você usou, para onde você usou, certo? Na página 240, nós vamos falar sobre os meios de transporte no passado. Muitos meios de transporte que utilizamos atualmente não existem há cerca de 100 anos. No Brasil, daquela época, as pessoas utilizavam outras maneiras de se locomover. Observe, essa primeira figura, há cerca de 100 anos, os animais eram muito utilizados no transporte de pessoas e mercadorias, como é o caso das charretes. Na imagem, charrete de cerca de 1920. Vocês estão vendo aqui essa figurinha, né? O animal. E naquela época era verdade, gente. Eles usavam o animal e eles faziam essa carrocinha que se chama a charrete, né? Já os primeiros bondes eram puxados por animais e carregavam várias pessoas. Esse foi um dos primeiros tipos de transporte coletivo do país. Aí na imagem vocês estão vendo o animal puxado no ano de 1905. Bem interessante. Já aqui embaixo, no ano de 1892, na cidade do Rio de Janeiro, foi instalado o primeiro bonde movido à eletricidade no Brasil. Os bondes elétricos eram mais rápidos e eficientes do que os bondes puxados por animais. Na imagem, bonde elétrico no ano de 1933, que seria como se fosse o metrô hoje atual, né, gente? É movido à eletricidade. Na próxima figura, por volta de 1900, a bicicleta já era usada como meio de transporte no Brasil. Os primeiros modelos eram diferentes dos atuais e fabricados fora do país, o que tornava seu custo alto. Acima, bicicleta de cerca de 1905 usada no Brasil. Quer dizer, nesse ano de 1900, ela não era fabricada aqui no Brasil, gente. Era fora, né, no exterior. Então, custavam muito. O custo era muito alto, então eles começaram a tentar confeccionar, né, aqui no nosso país. Aí vem para a página 241. Na década de 1890, chegou ao Brasil um dos primeiros tipos de automóveis. Porém, somente a partir dos anos 1930 é que esses veículos passaram a circular em maior quantidade nas ruas brasileiras. Aí vocês estão vendo, essa figura foi no ano de 1912, viu? Bem diferente. Na próxima, fala sobre os bondes. Os ônibus também realizavam o transporte coletivo de passageiros. Os primeiros modelos começaram a circular no Brasil na década de 1900 e podiam transportar cerca de 8 pessoas. Na imagem, vocês estão vendo um ônibus recente no ano de 1958. Um modelo bem diferente, né, gente? A gente sabe que cada século, cada ano, eles vão fazendo a coisa diferente, né? Na próxima figura, no decorrer dos anos, novos modelos de automóveis foram lançados. Este meio de transporte passou a circular em maior número no Brasil a partir da década de 1950, como é o caso do modelo Cinca,
chapboard da imagem acima. Hoje é tudo diferente. Hoje, cada dia mais, cada ano mais, são modelos maravilhosos, lindos, muito chique, não é verdade? Aí vem aqui. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854 e ligava as cidades do Rio de Janeiro a Petrópolis. A imagem acima mostra a locomotiva baronesa que puxou o primeiro trem no Brasil. Muito legal também, viu? Naquela época, eles usavam isso aqui. É como que seja o trem que já existiu, que hoje eles modificaram, agora é metrô, né? Cada vez mais eles vão avançando a tecnologia, tudo que a gente precisa usufruir, né? Eles vão melhorando cada dia mais. Embaixo tem assim, quais dos meios de transporte apresentados são coletivos? Aí você vai identificar aqui nas imagens e você vai fazer a resposta, ok? Na página 242 tem essa atividadezinha que vocês vão colocar as imagens a seguir na ordem correta, de acordo com o desenvolvimento do automóvel. E vocês vão se basear nessas páginas que eu li, vocês olham para as fotos, ok? E vocês vão responder. Aí 2, escreva as primeiras letras do desenho para descobrir os meios de transporte. Aqui também vocês são craque nisso aqui, com certeza vocês já vão responder bem legal. 3, leia o relato a seguir e responda as questões. Lembro que todos os meios de transporte eram puxados por cavalos. Cavalos também puxavam o bonde, que rolava sobre os trilhos. Vivi a instalação do bonde elétrico, não eram mais cavalos que o faziam mover-se, embora rolasse sobre os mesmos trilhos, mas alguns fios no ar e um condutor na frente. A. Qual é o meio de transporte citado no relato? Aí vocês estão vendo os quadradinhos, as palavras, automóvel, bonde ou ônibus. B. O relato trata sobre transformação nesse meio de transporte? Você vai botar a sua resposta, o que você acha de tudo isso. C. Faça um desenho para ilustrar o relato acima. Você vai desenhar aquele transporte que você viu aqui, que é corretamente a resposta, você vai desenhar ele aqui nesse espaço, ok? E por hoje, gente, a nossa aula também de história fica por aqui. Eu espero que vocês tirem bastante proveito, ok, gente? Até a próxima aula. Bye, bye. Beijo. Amo vocês.